Lembrando da vida de meu pai, que com certeza exerceu uma influência muito grande, não só na minha formação, mas também na minha atividade como profissional, como um cidadão Nikkei. Eu lembro que ele veio do Japão de uma forma diferente dos imigrantes da ocasião, da época. Segundo os dados que eu consegui levantar, ele deve ter vindo para o Brasil com uma idade de 19 a 20 anos. E ele veio através daquele grupo conhecido como Rikkokai. Aliás, muitas pessoas ilustres da nossa coletividade Nikkei daquela época vieram também por essa instituição. Ele veio para cá. E, pelo que eu me lembro, a parte inicial da sua vida aqui no Brasil foi uma vida bastante dura. Ele não foi para o interior, mas ele ficou na cidade. E me lembro de ter ouvido ele comentar que ele trabalhava como garçom, trabalhava como um mordomo de uma família brasileira ilustre. E foi assim que ele foi se adaptando ao Brasil, à vida como cidadão brasileiro. Ele, inclusive, se naturalizou brasileiro e, nessa condição, ele conseguiu exercer uma série de atividades ligadas, vamos dizer assim, ao setor público, oficial. Ele conseguiu uma licença, uma autorização como tradutor público de japonês para o português. E nessa qualidade ele ajudou muitas pessoas que chegavam ao Brasil como imigrante. Evidentemente, na dificuldade de se comunicar, ele era um intérprete e também ele exerceu também a função de despachante, fazendo com que esses imigrantes recém-chegados tivessem regularizado toda a sua documentação. Isso, com certeza, o ajudou bastante na ocasião em que todos os Nikkeis e os alemães também, que moravam no litoral, foram expulsos, vamos chamar assim, essa expressão talvez seja forte, porém foi dado um prazo de 24 horas para deixar a cidade. É claro que isso causou um pânico tremendo. Muitas famílias japonesas da ocasião, morando lá na cidade de Santos, que em 1943 ainda era uma cidade bastante reduzida, e muitas famílias criavam galinha a fim do seu sustento familiar. Então criavam galinha no seu quintal, tinham criações, e assim, imaginem, uma determinação, 24 horas para vocês deixarem a cidade. Com certeza, muitas famílias, para não deixar aquelas aves ao relento, tiveram que vender. E a venda, evidentemente, quem comprava era a população brasileira que estava na ocasião, lá em Santos, adquiriam por um preço, né, que vamos dizer assim, em que o comprador aproveita a oportunidade. Então, se desfizeram de tudo. Havia também uma licença ou uma permissão de que filhos que tivessem maior idade e que fossem nascidos no Brasil poderiam permanecer. Porém, imaginem, nessa ocasião, 43, poucos eram os filhos que tinham atingido a maioridade. E mesmo que tivessem atingido a maioridade, completado 20, 21 anos, não eram capazes de sozinhos estarem assumindo tudo. Então, era um desespero geral. A vinda para São Paulo foi naquela base de trem, onde todo mundo era colocado nesse trem, e o destino era São Paulo. A hospedaria dos imigrantes foi o local onde eles foram
para onde eles foram direcionados. E, evidentemente, de repente, uma multidão imensa de pessoas chegando lá, não havia condições de recepcioná-los dignamente. Eu me lembro nessa ocasião, eu tinha 8 anos de idade. Me lembro de ter visto aquelas pessoas colocadas nos trens. Hoje se tem a imagem do metrô carregado, lotado de passageiros. Era quase que a mesma situação. Então, as famílias foram colocadas nos trens que os traziam para São Paulo, e aqui em São Paulo foram recepcionados na hospedaria daquela época, para os imigrantes. Evidente, não havia preparo suficiente, portanto, não havia espaço suficiente. Então, me lembro, na ocasião tinha 8 anos de idade, não só vi todo aquele povo sendo embarcado lá em Santos. Aí eu devo acrescentar um fato que meu pai, por exercer uma função de tradutor juramentado, tinha boas relações com as autoridades, ele recebeu uma permissão de não embarcar junto com essa multidão. Então ele, com a família, veio até São Paulo através de um trem normal, sem essa correria, sem esse aperto. Mas chegando a São Paulo, meu pai ele se preocupou com as pessoas que estavam lá na hospedaria. Aos 8 anos, a memória que eu tenho é muito vaga. Porém, o que me impressionou naquela ocasião foi aquele recinto da hospedaria vazia, enorme, e lá estavam as famílias sentadas no chão, junto às suas malas, suas trouxas. E a visita que nos levou a procurar essa família, é uma família conhecida, é que tinha uma criança que havia nascido em fevereiro, mês agosto, portanto, 6 meses de idade. Me lembro que meu pai se preocupou em levar leite, levar, enfim, alimentação para essa criança. E essa é a imagem que ficou gravada na minha mente. Realmente é uma reprodução daquilo que hoje em dia assistimos através da televisão, após desastres com chuvas, com etc., em que as famílias são alojadas em quadras esportivas, em escolas. Evidente, não havia aquela permanência prolongada, porque em seguida eles eram enviados para o interior. Então, as famílias que tinham algum conhecido, algum parente no interior, eram destinados para esses locais. E, voltando a esse detalhe da família que estava lá, com uma criança de 6 meses, eu vi, com os meus olhos, aquele ambiente, sem dúvida, era algo dramático. Nessa, vamos dizer assim, uma família numerosa. Sabemos que a família japonesa, imigrante, era comum ter muitos filhos. E houve, sim, sem dúvida, separação das pessoas. Quer dizer, algumas pessoas conseguiram chegar dentro de um determinado horário e outras ficaram. Esse desencontro foi realmente um fato que ocorreu com muitas famílias. Quer dizer, aqui em São Paulo, chegando diante dessa situação triste, vamos dizer assim, desencontrando com seus familiares. Com certeza essa foi uma atividade que muitas pessoas na ocasião se dedicaram a promover esses reencontros, a promover uma forma de ajuda para atenuar esses tipos de problemas. Como disse, efetivamente só tenho conhecimento dessa família em particular. Uma criança de 6 meses. Eu me lembro ainda do choro dessas crianças. Esse era o clima, o ambiente encontrado lá dentro da hospedaria. Aqui em São Paulo, no caso da nossa família, fomos abrigados
na família de uma tia que morava aqui em São Paulo. E, posteriormente, fomos para Presidente Prudente, permanecemos 1 ano lá em Prudente e depois fomos para Bastos. O sentimento que uma criança de 8 anos poderia ter diante de uma, vamos dizer, talvez a palavra seja muito forte, uma desgraça, realmente uma desgraça. Agosto era o mês que nós retornávamos das férias para a escola. Eu estava, na ocasião, matriculado lá no grupo, Cesário Bastos, lá de Santos. Estávamos recomeçando o segundo semestre. Estava na segundo ano primário. Mal chegamos a assumir as aulas, acho que foi 1 ou 2 dias que nós frequentamos, veio essa notícia. O que é que eu poderia estar sentindo nessa ocasião? Revolta. Aceitação daquilo do qual não podemos escapar. Realmente buscando, dentro da minha memória, alegria não era, com certeza. Era realmente uma tristeza. Ter que deixar a escola, ainda tinha o segundo semestre para terminar, tinha que deixar os colegas de escola e mal entendia por que nós tínhamos que sair de lá de Santos. Embora houvesse a guerra, e o Brasil entrou na guerra, e o motivo que nos explicaram era de que vários navios foram torpedeados por submarinos alemães no litoral do Brasil, e daí a conclusão de que descendentes ou japoneses do litoral era um potencial perigo de estarem transmitindo para esses submarinos informações. Quer dizer, uma criança de 8 anos, ouvindo essas explicações, é evidente que não se consegue conceber, entender como é que poderia acontecer isto. Mas esse foi o motivo que levou o governo brasileiro a determinar essa debandada. O que é que o povo estava sentindo na ocasião? Eu posso tomar como base o meu sentimento. Não entendia por que tinha que deixar a cidade, e de uma forma tão repentina. E aí já vai uma questão de imaginação. As demais famílias que foram realmente tomadas de surpresa e tiveram que abandonar tudo e ter que sair de lá, sem ter nenhuma garantia de que os seus pertences seriam preservados. Realmente era um drama muito grande. Eu acredito que muitas pessoas que sobreviveram a essa situação, cada qual deve ter guardado na sua memória um sentimento. O que eu guardei foi, não entendia nada, por que eu tinha que deixar, e como seria a minha vida agora, de lá de Santos para o interior, onde eu vou, para onde eu vou. Com certeza, todos eles sentiram isso.